Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós pedimos ao amado Espírito Santo, libera o teu sobrenatural aqui. Tu és o Deus do impossível. Não há limites para a tua operação. Tu podes curar completamente. Tu podes restaurar totalmente. Chamamos a presença do Senhor Jesus aqui, para que cada pessoa que está entrando aqui nessa oração seja visitada agora por Ti, Senhor. Leva embora, Pai, toda angústia, toda ansiedade, toda dor no peito, toda dúvida, tudo aquilo, Senhor, que incomoda, que perturba por dentro. Tira, Pai, do coração dessa pessoa e traga alegria, traga paz, traga favor, traga abundância. Que ela sinta a graça de Deus, que ela sinta o mover do Espírito Santo tocando na vida dela e tirando toda a culpa, tirando tudo aquilo que luta contra ela, tudo aquilo que é contrário no interior dela, nos seus pensamentos. Que ela receba agora a libertação total e completa. Clamamos ao Deus do impossível, ao Deus do impossível, ao Deus que pode fazer além do natural, além do que foi previsto, além do que foi programado, além do que os homens dizem. Nós cremos nesse Deus, o Deus do impossível. E por isso declaramos o Salmo 91 e todas as bênçãos desse Salmo 91 sobre a tua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Pai, eu oro agora em favor de cada pessoa que está fazendo algum tipo de tratamento para o câncer, tratamento para alergia, tratamento para tireoide, tratamento para depressão e qualquer outro tipo de tratamento. E oramos por uma cura total e completa agora. No nome de Jesus Cristo, nós dizemos a toda enfermidade, dizemos a toda dor, renda-se ao poder e ao nome de Jesus Cristo. Nome sobre todo nome, a tua palavra diz, Senhor, eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Senhor Jesus, é no teu nome que nós declaramos por terra agora todo o mal. É no teu nome que quebramos setas malignas, fortalezas espirituais da mente, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo soprou e que é uma mentira dentro dessa pessoa, que caia por terra em nome de Jesus. Também oro, Pai, por consolo, por aqueles, Pai, que perderam um ente querido, por aqueles, Pai, que estão nesse momento enlutados com a dor da perda, com a dor, Senhor, de estarem agora, nesse momento, afastados de quem amam. Que nesse momento o Senhor traga consolo, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga paz
no nome de Jesus Cristo. Assim cremos e assim nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Quando eu estava orando aqui, o Senhor me mostrou uma mulher que estava querendo se libertar de um relacionamento, mas não estava conseguindo. Tem gente que está aqui me escutando, que precisa dessa palavra. Deus já mostrou para você que isso não é bom. Deus já mostrou para você que esse relacionamento não vai ir para frente. Não dê prosseguimento. Se antes de casar está assim, imagina depois que casa. Deus está falando com uma mulher aqui em específico, que está ouvindo agora essa palavra. Tem coisas que não é para você. Saia disso. Saia disso. No nome de Jesus. Tem uma mulher também, de sobrenome Quadros, que está me ouvindo. Deus está te visitando nesse momento. Deus está te visitando. E você está em um grande movimento nesse momento. Eu creio que Deus está te preparando para o destino que Ele preparou para você. Então, não pense que isso não é propósito de Deus para a tua vida. Essas mudanças significativas que estão acontecendo, é Deus movimentando. É Deus movimentando você para o destino que Ele preparou, para a porta que Ele preparou. São muitas mudanças que estão acontecendo, mas confia no Senhor. Amém? Também quero liberar uma palavra para a Célia Regina, que está aí me escutando. Deus está te visitando agora, Célia. E Deus não é como um homem que nos deixa na mão, assim como você já foi deixada na mão. O Senhor é aquele que honra, que sustenta. E o Senhor me disse que está pegando você pela mão agora, certo? E está levando você até um lugar de compromisso. Compromisso com Ele, compromisso com certas coisas na sua vida. Eu creio que você está para viver uma grande realização. Amém? Você está para viver um momento de muita alegria que o Senhor está preparando para a tua vida. Fruto de oração, fruto de entrega, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra. Eu comecei ontem a falar sobre o amado Espírito Santo. Eu quero continuar falando sobre o amado Espírito Santo. E cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, por gentileza, deixa a tua curtida aqui. Amém? Para que o YouTube, ele mande essa oração para mais pessoas. E gostaria também que você me ajudasse a compartilhar. Que você fosse um canal de Deus agora, para mandar essa oração para amigos, para parentes, para pessoas que estão doentes, para pessoas que precisam de uma palavra, de uma resposta. Seja um canal de Deus. Amém? E o Senhor está curando pessoas do ouvido esquerdo. Há pessoas que estão sendo curadas agora do ouvido esquerdo. O Senhor está curando. Tem um homem que é radialista, que está me escutando nesse momento. Deus está te visitando aí. Deus está te visitando. Tem sonhos e projetos na tua vida que foram de alguma maneira encerrados por alguma situação ruim, negativa que você enfrentou. Mas está na hora de você colocar tudo isso para fora, esses projetos e sonhos para fora novamente. Você escondeu por muito tempo, você guardou por muito tempo e Deus é contigo para essa nova etapa, para essa nova fase aí na tua vida, em nome de Jesus. Seja você quem for aí, que é um radialista. Amém? Eu quero compartilhar essa palavra. O Espírito Santo, ele irá falar com você sobre o lugar de provisão e suprimento. Em 1 Reis 17, a Bíblia diz, verso 13 e 4, retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Ou seja, Elias recebeu uma direção pelo Senhor, uma direção de provisão, para ele estar em um determinado lugar e ali Deus iria enviar provisão para ele. Quando o Espírito Santo nos dirige a um determinado lugar, com coordenadas para a nossa vida, ele tem bem mais do que nós imaginamos. Ele não só tem as provisões que você precisa, mas é ali naquele lugar que você vai receber as próximas orientações da tua chamada, as próximas orientações do teu propósito, do teu destino.
Ou seja, não se trata só de um lugar de bênção, se trata também de um lugar de comunicação. Quando você aprende a obedecer a voz do Espírito Santo e você se rende à direção de Deus, e você para de querer sair daquele lugar que Deus determinou, porque você compreende, não é só o meu lugar de provisão, é o meu lugar também aonde eu recebo orientações de Deus. E por Elias estar no lugar que Deus determinou para ele recebeu novas coordenadas quando o ribeiro secou. Ou seja, quando estamos na direção de Deus, não nos falta direção, não nos falta novos comandos, novos desafios, novos sonhos e novos projetos. O ruim é quando você estagna num lugar e você não tem mais nada de direção, porque provavelmente você está fora de uma coordenada do céu. Quando você está na direção de Deus, você recebe direções novas, você é renovado com direções novas. Outra coisa que eu aprendo com o Espírito Santo é que ele irá sempre falar sobre problemas na vida de outras pessoas. A Bíblia nos fala em Atos capítulo 6, verso 10, que o Espírito Santo ele se torna uma fonte de agitação em nosso interior, inclusive para aqueles que não têm a mesma fé que nós. Então, eu vejo um trabalho duplo do Espírito Santo. Ele nos revela, sabe, o problema das pessoas, mas ele também coloca uma agitação em nós que vai incomodar as pessoas que estão ao nosso redor, e elas vão ver que é Deus a nossa vida nos agitando, que é Deus a nossa vida querendo nos movimentar. E isso é maravilhoso. Aí você pergunta, mas qual que é o objetivo de Deus revelar, sabe, o problema de outras pessoas? O objetivo é para você orar. Para você ser um canal de Deus na vida daquelas pessoas. Nós temos que aprender a ser um canal de Deus. Sabe, quando eu estou num podcast, muitas vezes Deus está falando comigo sobre o outro convidado. Teve vezes que, quando eu terminei o podcast, eu me dirigi à pessoa e eu disse, eu preciso orar por você. O Senhor me mostrou isso, isso e isso a seu respeito. E eu obedeço aquela direção que Deus está me dando. Daí você diz assim, mas e por que Deus faz isso? Por que Ele não revela para a pessoa? Ele tentou, mas a pessoa não ouviu. Então, às vezes Ele vai falar conosco para que abençoemos a pessoa com uma oração, com uma palavra, com uma direção, com uma revelação. Certo? Eu senti muito forte de orar por um determinado convidado, agora há poucos dias atrás, para que, sabe, Deus abençoasse que eles tivessem um filho. E eu não sabia da luta que eles estavam tendo para ter um filho. Só que o Espírito Santo me mostrou. E sabe, quando você descobre que maior é o que serve, você entende que é um privilégio quando Deus te usa para servir uma pessoa, para entregar uma palavra para alguém. E eu entendo isso, que quando Deus me dá uma palavra sobre uma pessoa, é porque Deus quer que eu sirva ela, e eu serei abençoado por servir alguém, por entregar uma palavra, por fazer uma oração especial pela vida daquela pessoa. Quantas vezes eu estava, sabe, com pessoas, conversando sobre outros assuntos, e de repente o Espírito Santo vem com uma palavra ao meu coração, e eu tenho que dar um jeito de entregar a palavra para aquela pessoa. Já fiquei em várias sinucas de bico, porque já cheguei para pessoas que não acreditam em Deus, e aonde eu estava tratando de negócios, estava tratando de coisas concernentes aqui a essa terra, e de repente, sabe, tudo para, e o Espírito Santo fala comigo para compartilhar uma palavra com aquela pessoa. Eu me lembro que eu estava no meio de um negócio, sabe, e eu estava numa guerra ali de preço para finalizar aquele negócio. Olha a situação. Eu estava no meio de uma guerra de preço para tentar fechar aquele negócio, e de repente eu tenho que dizer, olha, nós
podemos perder o negócio. Eu não quero sensibilizar vocês em nada, mas eu preciso profetizar sobre a vida de vocês algo que Deus está colocando aqui no meu coração. E eu disse assim, eu entendo, se não tivermos mais negócio daqui para frente, tá tudo bem, tá tudo certo, mas eu tenho que entregar o que Deus está me falando. E comecei a liberar a palavra, sabe, que Deus estava falando ao meu coração, para aquele homem. E enquanto eu entregava a palavra, enquanto o Senhor me mostrava o que aconteceu, quando finalizou, eu disse a eles, olha, independente de nós fazermos negócio ou não, separem bem, né, o negócio do que Deus está falando aqui agora. E eu me lembro que eu não fechei aquele negócio. Eu não fechei aquele negócio porque, sabe, eu entendi que o meu propósito lá não era para fazer um negócio. O meu propósito ali era realmente abençoar, era realmente liberar uma palavra de Deus para aquelas pessoas. Então, entenda uma coisa, você deve se afastar das vozes dos outros quando você realmente quiser ouvir a voz do amado Espírito Santo. A solidão é necessária para a intimidade é necessária para a comunicação e a comunicação é necessária para a mudança. Você só pode mudar quando o Espírito Santo fala em sua vida. E às vezes nós estamos na volta de muita gente fofoqueira, de muita gente negativa, de muita gente, sabe, que não acredita nas mesmas coisas que nós. Eu vou dizer uma coisa para vocês, as pessoas não sabem por que Deus não opera na vida delas, mas um dos motivos que Deus não opera na vida delas é que elas estão escutando pessoas que estão fofocando, pessoas que estão falando mal dos outros, pessoas que estão criticando os outros. Eu vou dizer uma coisa para você, enquanto você não se afastar de gente fofoqueira, enquanto você não se afastar de gente que fala mal dos outros, você não pode ter novas experiências com Deus, porque você está ouvindo vozes erradas, você está ouvindo vozes que estão contaminadas, corações que estão contaminados. Eu entendi da parte de Deus quando eu era adolescente ainda, o que o Espírito Santo falou comigo. Sabe, eu havia me convertido, então para mim tudo era novo na igreja, eu não vim de um berço cristão. E eu estava no meio dos jovens da igreja e eu vi que eles falavam muita bobagem e falavam muitas coisas, e eu entendi de Deus, o Espírito Santo falou comigo que se eu quisesse crescer nele, eu precisava me afastar daquela turma dentro da igreja, e foi o que eu fiz. Eu me afastei daquela turma dentro da igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês, até dentro da igreja pode haver muitas vezes pessoas que o inimigo está usando elas, para contaminar o coração, o seu coração. Então você tem que ter esse discernimento, sabe, de se afastar daquilo que te afasta de Deus, a fofoca, sabe, falar mal de alguém, ficar criticando pessoas, ficar atacando pessoas, mesmo que seja num momento de intercessão, mesmo que seja num grupo pequeno de pessoas, pontos de vista. Às vezes a pessoa fala em pontos de vista, mas às vezes não é questão de ponto de vista, é falar mal mesmo. É falar mal, é criticar, é colocar fogo no parquinho. Enquanto você estiver nesse grupo, enquanto você estiver com essas pessoas, você não cresce espiritualmente. E não adianta, sabe, às vezes as pessoas elas querem dar um jeitinho, mas tem certas coisas que a gente tem que se afastar. Por causa do Espírito Santo na nossa vida. Então o Espírito Santo, ele nos afasta do meio da fofoca, ele nos afasta do meio das coisas negativas, para que nada venha a ser um contaminador dentro do nosso coração. Você tem que ter cuidado com pessoas, sabe, eu não falo só da igreja, mas também no trabalho, no meio da família, que se reúnem só para falar mal dos outros, que se reúnem só para atacar os outros, só para criticar os outros. O Espírito Santo não se agrada dessas coisas. Sabe, eu tenho aprendido, eu não quero saber de fofoca, eu não quero saber, sabe, muitas vezes do que a outra pessoa está fazendo, o que ela fez de errado. Eu quero ter tempo com Deus, eu quero, sabe, estar sozinho com Deus. Eu já cheguei a dizer para as pessoas, para algumas pessoas, às vezes de alguém me ligar, de dizer, olha, o que falaram, o que falam, eu disse, eu não quero saber.
Eu não quero perder a minha comunhão com Deus. Eu prefiro orar ao Espírito Santo, eu prefiro estar com Deus do que ficar ouvindo fofoca, do que ficar ouvindo falar mal dos outros. Entenda, Deus não está nessas coisas. Isso é coisa de homens. Isso é coisa de homens, não é coisa do Espírito Santo. É coisa de homens. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós precisamos ter uma vida liberta. Uma vida liberta da fofoca. Uma vida liberta da confusão, da intriga. Deus não se agrada de eu ficar de mal com meu irmão, ou de eu ficar, contra as pessoas. Deus não se agrada disso. Se eu tive um problema com você, ok, vamos nos pedir perdão e a vida que segue. E não podemos ficar nos magoando mais. Nós temos que agradar o Espírito Santo, porque não queremos perder essa graça, não queremos perder esse favor de Deus em nossa vida. Então entenda, tem coisas que Deus não está. E Deus não está na roda dos escarnecedores. Deus não está na roda de quem fala mal uns dos outros. Deus não está na roda da fofoca. Entenda, Deus não está na roda da fofoca. E se eu quero agradar o amado Espírito Santo, eu tenho que me afastar daquilo, que pode estar contaminando e corrompendo o meu coração. Afaste-se daquilo que desagrada a Deus. Existem 4 formas com as quais o Espírito Santo irá falar com você. A primeira delas, o Espírito Santo fala com você através de homens e mulheres de Deus. Tem gente que pensa que Deus não fala através de homens e mulheres de Deus, mas Deus usa sim. Mesmo que a pessoa não seja profeta, mesmo que ela não tenha um ministério profético, Deus pode usar alguém para falar algo para a tua vida. É que, na verdade, a gente tem uma ideia que o profeta tem que dizer assim diz o Senhor e fazer todo o alarde e fazer toda a movimentação. Mas você pode ser um profeta sem dizer assim diz o Senhor. Você pode dizer, olha, eu estava orando por você e Deus me tocou de dizer certa coisa para você. Ali você está sendo uma boca de Deus para a vida de alguém. A Bíblia nos diz, em 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. As palavras do Espírito Santo energizam a sua vida. Eu vou repetir, as palavras do doce e amado Espírito Santo energizam a sua vida. Quando você recebe uma palavra profética do céu, você é abençoado. Quando você recebe uma palavra profética do céu, coisas movem dentro de você. Coisas movem, coisas se organizam dentro de você. Há um liberar do Espírito de Deus sobre você que você não imagina. Eu deixo essa palavra ao teu coração. À noite eu continuo sobre esse ensino do Espírito Santo. E eu sei que Deus já falou com muita gente aqui. Eu quero orar por você agora, eu quero te abençoar. Amém? Eu quero lhe convidar. Hoje às 10 horas da manhã, nós na Rede TV teremos um programa, certo? Que vai abençoar a vida de milhares de pessoas. Temos programa em rede nacional pela Rede TV todo sábado às 10 da manhã. E ore por nós, ore por esse programa, vai ser incrível em nome de Jesus. Amém? Também quero lhe convidar domingo agora, nós vamos ter uma grande reunião e eu quero orar pelos doentes. Certo? O Senhor me tocou, no final da reunião eu quero fazer uma oração por toda pessoa que está em algum tipo de tratamento, certo? Eu quero fazer uma oração por todo tipo de pessoa que está passando por algum tratamento de saúde nesse domingo. Você que vai assistir online, você que vai vir no presencial, Deus vai falar com você através da palavra, mas eu vou orar também pelos doentes. Certo? O Senhor tem me tocado muito, eu vou liberar palavras proféticas sobre quem está doente em nome de Jesus. E eu convido você a estar junto conosco. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, certo? Essa é a igreja que eu congrego. Eu não sou o pastor que está na frente, certo? Mas eu congrego nessa igreja, eu ajudo nessa igreja, eu luto por essa igreja, eu ajudo em todos os sentidos nessa igreja. Então eu convido você a estar junto conosco nesse domingo, às 9 horas da manhã, ok? Posso orar pela tua vida e te abençoar? E você que ainda não é nosso aluno na academia aqui no Global, vem caminhar mais perto de nós. O link está aqui na descrição do vídeo. A academia aqui no Global é uma plataforma profética para te ajudar. É uma plataforma profética para você aprender
a ouvir a voz de Deus. Dentro da academia tem curso completo também de teologia, e fora o curso completo de teologia nós temos vários módulos, inclusive agora semana que vem temos um módulo que nós já vamos para a terceira aula. Estamos falando sobre sonhos, o Deus que fala conosco de muitas maneiras, inclusive através dos sonhos. Ok? Então eu convido você a se tornar nosso aluno. Tenho certeza que debaixo, sabe, dessa plataforma você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Na verdade, não é debaixo, né? É subindo nessa plataforma, em nome de Jesus, porque você vai romper através do discernimento de chaves espirituais, da compreensão melhor das coisas. E você pode também ir direto no meu site, www.vinicius17.com.br. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar. Já compartilhou aí com 10 pessoas? Depois, quando acabar a oração, você vai ser um canal de Deus. O Espírito Santo que está aí dentro de você, o Espírito Santo, ele vai lhe conduzir a você compartilhar essa oração para outras pessoas. Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo, nós queremos a Tua presença. Santifica-nos na verdade, Pai. Perdoa nossos pecados. Toda vez, Pai, que entramos em rodas de fofoca, toda vez que Te desagradamos, Espírito Santo, toda vez que não entregamos até aquilo que o Senhor nos dirigiu para entregar. Por isso, pedimos, Espírito Santo de Deus, vem e sopra Teu vento, sopra do Teu mover. Tu és o Deus do impossível e não há impossíveis, Pai. Por isso, eu apresento diante de Ti cada pedido de oração. Aqui, Pai, que foi colocado nos comentários, toda pessoa que está orando por um milagre, que está orando por uma intervenção, toca com Teu poder na vida dela. Oramos, Pai, por todo tipo de milagre, milagres na saúde, milagres financeiros, milagres no casamento. Essa pessoa, Pai, que está pedindo uma porta aberta, essa pessoa que está pedindo a solução para um problema que está enfrentando, dá vitória a ela, Pai. Dá vitória a ela, Pai, em nome de Jesus. E nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, venha nos conduzir na direção certa. Queremos ouvir a Tua voz. Santifica nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, santifica nossos lábios para ouvir a Tua voz. Queremos andar no caminho da verdade. Queremos abençoar, Pai, a vida das pessoas, queremos ser bênção, queremos ser um canal, uma ferramenta de Deus para abençoar a vida de pessoas. E por isso oramos agora para o Deus do impossível, para o Deus dos milagres, do sobrenatural. Senhor Jesus Cristo, toca com o Teu poder na vida de cada pessoa que está aqui agora, quebra o jugo. Quebra, Pai, a influência das trevas na mente dessa pessoa, tudo aquilo, Senhor, que a oprime, tudo aquilo, Pai, que mantém pessoas em cadeias espirituais, tudo aquilo que não deixa com que essa pessoa se liberte de um sentimento, que não deixa que essa pessoa se liberte de uma pessoa opressiva, que ela seja liberta agora pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo, seja livre, que o poder de Deus toque a tua vida agora, que o poder de Deus toque a tua vida agora, ser livre. Em nome de Jesus, ser livre, ser liberto, ser liberta agora. Toque-os com o Teu poder, doce e amado Espírito Santo. Envolva essa pessoa com o Teu poder, liberte ela agora, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, e peço que a glória de Deus entre nesse quarto, que a glória de Deus entre nessa UTI, que a glória de Deus entre agora onde essa pessoa está e que ela seja liberta de todo o jugo, que ela seja liberta de toda a opressão espiritual e que ela ouça a voz do amado Espírito Santo, que a voz do amado Espírito Santo traga um ânimo novo, que a voz do amado Espírito Santo traga sonhos novos, que a voz do amado Espírito Santo a conduza em paz, em alegria, em prosperidade, em abundância, em o nome de Jesus Cristo. Ser tocado agora. Senhor, visita Teus filhos e filhas. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus. Agora. E você que está perdido, invoque o nome de Jesus. Você que está perdido, você que ainda não tem uma aliança com Jesus, chame por Jesus, aceite Ele agora como teu Senhor, como teu Salvador. E a Bíblia diz, teu nome será escrito no livro da vida. Invoque o nome de Jesus, a Bíblia diz que quem invoca será salvo. Invoque o nome de Jesus e seja tocado pelo poder de Deus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que o Senhor te cubra de bênçãos e que teu dia seja maravilhoso. Amém. 9 da manhã vou fazer uma oração especial de cura e às 18 horas estarei aqui com vocês. Paz e prosperidade a todos. Compartilhe essa oração, mande para alguém, seja